Bom dia a todos. Vamos começar com uma oração, amém? Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pelas suas bênçãos, pelas tuas misericórdias que nos alcançam diariamente. Gratos, ó Pai, pela tua graça que nos envolve nesta manhã. Gratos, Senhor Deus, por este dia que nós comemoramos a Páscoa. Ó Pai, que o verdadeiro sentido da Páscoa, Senhor Deus, seja realmente lembrado nesta manhã por nós, pelo teu povo, e que as pessoas também possam saber o sentido real da Páscoa. Que nós venhamos a te glorificar em tudo, Pai. Te adorar, Senhor Deus, e te louvar. E que nessa manhã o Senhor seja o centro sempre, Pai, da nossa vida. Que o Senhor seja o centro da nossa adoração, da nossa atenção, porque Tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Gratos a Deus, porque o Senhor deu sua vida numa cruz por nós, para nos salvar, e nos dar, Senhor Deus, a vida eterna, e morarmos, Senhor Deus, e adorar o Senhor para todo sempre. Estar ao Teu lado, Senhor Deus, e Te glorificar. O desejo do nosso coração é esse, Pai, Te conhecer cada vez mais, e ser íntimo de Ti, Pai. Portanto, fale aos nossos corações, ministre os nossos corações nessa manhã, aos que nos assistem pelo vídeo, que o Senhor possa abençoar cada um, Pai. Oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Na nossa reunião de oração, hoje pela manhã nós lemos Romanos, capítulo 8, e eu quero aproveitar e também ler um trecho que o Diego trouxe para nós nessa manhã. Romanos capítulo 8, se você puder abrir também. Romanos capítulo 8, versículo 34. E diz assim: quem os condenará? É Cristo? É Cristo Jesus que morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Diego trouxe para nós uma mensagem pela manhã, curta, breve, e ele brinca, né, que alguns versículos eles são autoexplicativos. Essa é a série que ele traz para nós, versículos autoexplicativos. E se nós olharmos para esse versículo, ele diz: quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou pelo contrário, que ressuscitou dentre os mortos? Ou qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Hoje nós celebramos, né, a ressurreição de Cristo, e eu estava comentando com o Diego pela manhã, para nós que cremos na ressurreição de Cristo, é um dia muito importante, porque a nossa fé ela seria em vão, se Cristo não tivesse ressuscitado. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós não tínhamos motivos para estar aqui, porque Ele é um Deus ressurreto, não é um Deus morto. É um Deus que ressuscitou, nasceu, sofreu e morreu por nós, mas Ele ressuscitou. E por causa disso, hoje nós podemos estar aqui, para a glória dEle. E nós devemos nos alegrar, porque Ele ressuscitou. Amém? Que nessa manhã nós possamos lembrar disso, o verdadeiro sentido real da Páscoa, ressurreição de Cristo. Amém? Se você puder, se levante no seu lugar, vamos louvar ao Senhor, amém? Vida a todos nós, deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face
rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O céu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te fazer Seu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém. Se você conseguir nos acompanhar nas palmas. Porque
próxima canção, vamos aproveitar, trazer nossos dízimos e ofertas ao Senhor, amém? Amém. Amém. Aclame ao Senhor. Meu Jesus, santo, outro igual não há. Todos os dias eu louvarei as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, refúgio e força é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor, toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, e estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor.
Nós te agradecemos, Deus, pelas tuas promessas, te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que tens feito. Te agradecemos, Senhor Deus, pela tua bondade e graça. Ó Deus, tudo aquilo que nós dermos aqui seria insuficiente, Senhor Deus, daquilo que o Senhor merece. O Senhor merece muito mais de nós. O Senhor merece toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, toda a nossa energia, todos os nossos dons. O Senhor é digno, Pai. Digno de toda honra, de toda glória, Pai. Que toda a terra aclame ao Senhor. Toda a terra louve ao Senhor, ó Pai. Ah, Senhor Deus, como é importante nós sabermos, Pai, que o Senhor ressuscitou por nós. Ah, nós te damos graça, porque hoje nós estamos aqui, é por causa do Senhor, é por causa da tua bondade, é por causa da tua graça. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Deus. Gratos por esse momento na tua presença, Senhor Deus. Fale aos nossos corações agora, através da mensagem do pastor Jorge. Ministra os nossos corações, Pai. É o que nós te pedimos, oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, pastor Jorge. Cumprimento a igreja e também a todos que nos assistem agora, com a paz do Senhor. E esta manhã é uma manhã especial. Eu fiz questão de estar aqui com vocês para comemorar a Páscoa, tá? A Páscoa tem sido um feriado geralmente prolongado, que nós vemos milhares de pessoas indo à praia ou saindo para celebrar. Mas eu gostaria de trazer a lembrança, o que é a Páscoa, tá? O que precisa ser lembrado na Páscoa? Porque nós temos algumas coisas que são muito difíceis, né? Para nós, já estamos acostumados com o calendário, tá? O calendário da Páscoa, e para nós essa celebração ela perdeu o seu significado principal, tá? Então eu quero trazer à memória o que era a origem da Páscoa, de onde surgiu e por que até hoje é comemorada essa Páscoa, tá? Então eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Êxodo capítulo 12. Por favor, me acompanhe. Capítulo 12. Eu vou ler os primeiros 20 versículos. Por favor, me acompanhe. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Eu estou no versículo 5. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo e com as ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assado no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. E comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos
tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial para vocês, e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem como decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do primeiro ao 7º dia, será eliminado de Israel. Convoque uma reunião santa no primeiro dia e no outro, no 7º. Não faça nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. E é só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel. Seja estrangeiro, seja natural da terra, não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Eu vou até aqui, depois eu vou prosseguir. Vamos orar? Pai, obrigado porque o Senhor nos traz a lembrança, a memória da Páscoa, da primeira Páscoa, Senhor. Nós queremos entender o que aconteceu no passado, para que no dia de hoje nós teremos a lembrança, Pai, daquilo que aconteceu e possamos praticar como foi ordenado, Pai, para colocarmos em prática aquilo que aprendemos, Senhor. Nós confessamos que nós temos esquecido muita coisa, Pai. Temos deixado de lado a importância da Páscoa, Senhor, e temos comemorado a Páscoa como um feriado, Senhor, mas neste momento, Pai, nós queremos aqui como igreja, família, comunidade também, nós entendermos, ó Pai, o verdadeiro sentido da Páscoa, o que deve ser lembrado nessa Páscoa, Senhor. Abre os nossos olhos, ouvidos, ó Pai, para ouvirmos aquilo que o Senhor, Teu Espírito tem para nossos corações e para nossas atitudes, a nossa prática também, no sentido desta Páscoa. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. A Páscoa, né? Então, o que há para ser lembrado na Páscoa, né? Esse foi o tema que eu escolhi, tá? Porque nós temos esquecido exatamente o sentido da Páscoa, tá? Muita coisa tem acontecido, né? Desde a época que aconteceu a primeira festa da Páscoa, era uma festa, era uma celebração, tá? Mas quando eles comeram a Páscoa, eram pastores, eram nômades, tá? Eram escravos que estavam saindo, né, desse momento e estavam então fazendo uma celebração que o Senhor, Deus havia ordenado para que fizessem e que se lembrassem nas futuras gerações e que fosse lembrado nas futuras gerações. Então, uma das coisas que nós lembramos muito desse versículo, fazer isto em memória de mim, tá? Fazer isto em memória de mim. Então essa lembrança da Páscoa, né? Então diz que é o seguinte, olha só o que acontece, fazer algo em memória de alguém, significa relembrar e repetir algo feito antes. Relembrar e repetir o que foi feito antes. Tá? E tornar presente um momento que ocorreu no passado. Se esse foi uma ordenança que Deus deixou para que
as gerações perpétuas seguissem essa celebração, tá? Então, o que deve ser feito é relembrar e repetir alguma coisa feita antes. É tornar presente um momento que ocorreu no passado. É trazer aquilo que foi do passado para o presente, trazer para os nossos dias também. Mas esse significado muito se perdeu completamente, porque de pastores eles entraram na Terra Prometida, depois veio a monarquia, deixaram de ser nômades, entraram na Terra, então a Páscoa começou a ter outros contornos, tá? E até chegar aos nossos dias, tá? Muita coisa mudou. Tá? É lógico que alguns significados mudaram, ok? Nós não chegamos no dia da Páscoa, nós temos um cordeiro assado aqui, não teremos um cordeiro assado, ervas amargas, pão sem fermento, né? Tá? Nós não temos mais essa simbologia que aconteceu na primeira Páscoa, né? Um povo pastoril, um povo que cuidava de um rebanho, tá? Então esse povo que pela primeira vez, essa comunidade, tá? Foi que Deus colocou essa ordenança. Olha só que interessante algumas coisas sobre a Páscoa. Okay? A palavra Páscoa, ela vem do hebraico Pessah, tá? Ele significa. Então, ele tem duas coisas, significado dessa palavra, né? É passar por cima, olha só, é saltar por cima, tem a ideia de movimento, tem a ideia de caminhada, tem a ideia de travessia. Tem toda essa ideia. A Páscoa tem isso. Então, o povo de Deus, que lembra a Páscoa e coloca em prática a Páscoa, o que aconteceu na Páscoa, é um povo que caminha. O povo, o crente, o cristão é um povo que caminha, é um povo em movimento. Então, a ordem dos discípulos é para que ide é movimento, é travessia, é caminhada, não é estático, não é estático. Então, como é que a palavra de Deus se propagou? Como é que essa ideia da Páscoa, da libertação de um povo, do sangue, que realmente libertou aquele povo, como é que essa ideia se propagou até os nossos dias? Porque esses foram de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Só que nós, hoje, a igreja, paramos no tempo. Não temos mais essa ideia de movimento. Não temos mais essa ideia de caminhada, do id. Nós estamos estáticos, esperando a bênção de Deus acontecer na nossa vida. Sendo que nós somos convocados a estar de pé, em movimento. Então, essa ideia a primeira ideia da Páscoa, né, que acontece, é a sua própria palavra, o significado que ela tem. Tá? E que ela traz até os nossos dias. Tá? Por isso que Jesus falou na ceia, que ele fez com seus discípulos também, fazei isso em memória de mim. Tá? Então, nós lembramos então, a palavra Pessah, a palavra Páscoa, no texto bíblico significa duas coisas aqui. O ritual ou a celebração da primeira festa no antigo calendário bíblico, que é em Êxodo capítulo onde nós estamos lendo aqui. A primeira festa, como é que ela foi comemorada. E segundo sentido da Páscoa é o sacrifício, a vítima do sacrifício, o cordeiro ou cabrito, né? Tá? Então, chamado de cordeiro pascal. Tá? Então, esses são a ideia básica, o que significa Páscoa. Tá? Então, nós vemos que, vamos falar um pouquinho sobre essa parte da origem da Páscoa. Falar da origem da Páscoa
tá? É entrar num campo de suposições. Por quê? A Páscoa, a celebração da Páscoa também foi, sabia que eles começaram a imitar o que os povos, os outros povos pagãos faziam também? Festa da colheita, Então, todas essas coisas que os outros povos faziam, o povo de Israel começou a imitar. E começou a trazer ingredientes de outras culturas, de outros povos pagãos, para dentro das suas comemorações. Vocês sabiam que, por exemplo, 25 de dezembro não é o nascimento de Jesus. 25 de dezembro é o nascimento do Deus Sol, dos romanos. Então, Constantino queria trazer essa ideia de trazer uma coisa que era do calendário pagão, do calendário romano, da adoração ao Deus Sol, como ele cristianizou Roma. Então ele trouxe a ideia que na figura de Jesus Cristo, tá? No dia 25 de dezembro. Tá? Então, a Páscoa também, ela vem com essa ideia, vem de outros ingredientes, tá? De outras coisas pagãs. Por exemplo, tá? Vocês sabiam que na comemoração, nessas comemorações Páscoa também, então, por que Deus falou então para eles passarem o sangue nos umbrais das portas, para que o destruidor passasse, o anjo destruidor passasse? Então, a primeira Páscoa tinha o sentido de magia. Deus vai livrar o povo de outros deuses. Deus vai livrar, vai dar uma colheita boa, vai tirar toda a praga, não vai permitir isso. Então, a Páscoa tinha uma certa magia que vinha de outros povos também, essa ideia de outros povos. Tá? Então, por exemplo, para aplacar a ira de Deus e para receber a bênção de Deus, então os povos pagãos sacrificavam seu filho primogênito. Havia esse sacrifício a Moloque, lembra? Sacrifício a Moloque? Tá? Isso foi trazido. Mas, sabe quem fez isso? Quem que sacrificou seu filho primogênito? Quem foi? Abraão. Abraão. Tá? Então, trazia essas ideias. Então, a Páscoa mesmo, logo no seu início também, quando ele começou a entrar na terra de Canaã, houve muitas influências também. Por isso que a gente tem que entender um pouco da origem. Tá? A gente entende Páscoa, como nós olhamos para os dias de hoje, e nós não temos o sentido real do que isso significa e por que eu comemoro a Páscoa. Páscoa é um feriado, as firmas, as empresas, eles param de trabalhar, fica essa época da Páscoa, aí vem aquela ideia de que não pode comer carne, então vai comer peixe, tá? Porque se você comer carne, é como se você estivesse comendo a carne de Cristo, tá? Então essa ideia vem embutida, essas ideias, Então, nós temos aqui o que está acontecendo nos nossos dias. Então, essa ideia são colocadas as crianças. Mas aqui, nesse texto, depois vai aparecer, as crianças vão perguntar: pai, o que é essa festa da Páscoa? O que vocês vão falar? O que vocês vão ensinar para os seus filhos? Tá? Porque a Páscoa, primeiro, era uma festa família. É uma festa de família. Ok? Então ele fala assim, o ritual era realizado no seio da família ou clã. Tá? Clã é uma comunidade, pode ser de pessoas parentes ou da mesma descendência, mas que tem um ancestral em comum. Que eles seguem o mesmo ancestral. Pode ser família, pode ser descendente, tá? Pode ser parentes, mas que tenham o mesmo ancestral.
Ok? Então, nós temos aqui, era um ritual realizado no seio da família do clã. Não tinha altares, não tinha santuários, não tinha sacerdotes ou qualquer influência do culto oficial. Eles eram nômades, pastores. É isso que era a primeira celebração da Páscoa. E nós colocamos toda uma pompa hoje, né? Tá? De celebração da Páscoa, né? Tá? E que ela veio a mudar. Só que ela carregou consigo os conceitos que vieram influenciar, tá? O verdadeiro sentido da Páscoa. Segundo, olha só o que acontece. O ato era celebrado por pastores nômades e seminômades. Tá? Nômades, por quê? Porque eles sempre estavam de um lugar para outro, não tinha um lugar fixo. Mas os seminômades passam a ser seminômades. Eles passam a se fixar no lugar, mas não fica muito tempo. Aí são seminômades. Se fixam no lugar, mas não fica muito tempo. Então sempre estão em movimento, estão mudando. Tá? E o ato central desse ritual era o sacrifício de um animal, ovelha ou cabrito. Esse é o ato central, é o cordeiro pascal. Tá? Então esse cordeiro, ou cabrito, pode ser, ele tinha que ser imolado, tá? Ele tinha que ser preparado. Tá? Ele tinha que ser preparado, isso aqui. Aí havia um ritual, não podia ser, tinha que ser assado. Não podia ser cozido com água. Tá? Então, esse sacrifício, né, era o ato central. Tá? E a cerimônia ocorria no fim da primavera e no início do verão, mês de abril. Aí nós estamos dentro, hein? Aqui nós estamos dentro, tá? No mês de abril. Tá? Então, a Páscoa era tão importante, a celebração da Páscoa, que marca o primeiro dia do ano judeu. Não é diferente do nosso calendário. Ela difere do nosso calendário aqui. Tá? E outra coisa, o ritual de celebração pascal incluía as seguintes etapas. Olha, primeiro, retirava-se o sangue do animal. Ungia a entrada das cabanas com o sangue desse animal. Assava a carne do animal. Assava a carne do animal, tá? E depois, com a carne assada, fazia um grande banquete para a família reunida. O banquete oferecido incluía a presença de pães asmos, ervas amargas nascidos no deserto. Pães asmos ou ázimos são pães sem fermento. Pão sem fermento. Tá? Então, essa foi a primeira ordem que foi dado, tá, para que se fizesse. E a celebração da Páscoa exigia dos participantes as seguintes posturas: ter uma atitude de marcha e de pressa. Quando o exterminador passar, livrar as casas daqueles que ungiram as batentes das portas com o sangue do animal, tá? Então, vocês têm que estar preparados. Usar vestimenta para a viagem, não está de pijama não, tem que estar vestimenta. Ter as vestes amarradas na cintura, porque que eles usavam, então, para você caminhar, para você correr, você tinha que amarrar as vestes na cintura. Tá? Então é assim que eles trabalhavam também, levantavam e amarravam. E, olha só, atar as sandálias nos pés. Tá? Não ficar de chinelo havaiana, não, tem que atar. E ter o cajado de pastor na mão. Tá? Essa foi a ordem que foi dada, gente. É a pressa. Quando o exterminador passar, livrar vocês, salvar o sangue desse animal, passar por vocês e vocês forem salvos, se vocês forem libertos, saiam. Não fiquem de bobeira não, saiam. Nós somos um povo que está a caminho.
Eles saíram e entraram na terra de Canaã. Eles eram escravos, eram escravos e foram libertos e colocados no caminho da salvação. Nós éramos escravos do pecado, fomos colocados no caminho da salvação e estamos a caminho da Canaã celestial. Hebreus, pode conferir lá em Hebreus. Nós estamos a caminho de Canaã celestial. Então, essa história fala, lembre-se o que aconteceu. Lembre-se do que aconteceu naquela época na vida de vocês. Tá? Então, ok. Agora acompanhem comigo a leitura do versículo 21 ao versículo 28. 21 a 28, por favor, acompanhem comigo. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolha um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando os seus filhos lhes perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Nós temos então aquilo que todas as instruções que Moisés e Arão receberam, passaram pelos anciões, e depois colocou fez todo o povo ficar sabendo o que o Senhor ordenou, o que o Senhor queria que fizessem. Tá? Então, nós vemos algumas coisas aqui. Moisés fornece aqui as razões para aquele ritual, para essa celebração, bem como o uso de sangue de uma ovelha, tá? Com o hisopo. Hisopo é uma planta aromática, tá? É uma planta aromática e que nem tipo uma hortelã, só que ela é diferente. Ela tem aqueles, como é que chama nas folhas? Tem aqueles pelinhos, sabe? Vocês já viram aquelas plantas com os pelinhos? Né? É diferente da nossa hortelã, tá? Ela tem aquele lá, porque quando você molha em algum líquido, ela fica impregnada. Ela fica impregnada com esse líquido. Então, essas plantas aromáticas, né, que foram pegos no deserto ali, eles usaram para passar o sangue na verga das portas, nas batentes das portas, ok? E o motivo da festa é afugentar o medo do exterminador que ameaça a casa do povo judeu e dos egípcios. Tá? É afugentar o medo do destruidor. Olha, gente, o destruidor vai passar. Se não tiver sangue na verga das portas, tá?
isso vai causar um dano muito grande. Gente, é isso que fala. Quem não tiver sido lavado, encontrado o sangue do Cordeiro na sua vida, o destruidor vai passar e vai eliminar. Olha só o significado que ela tem. A gente esqueceu totalmente disso. A gente leva a nossa salvação de uma forma muito... nós já participamos da igreja, e já somos membros da igreja, eu estou garantido. Mas o exterminador um dia vai passar, vai vir o juízo para todos, ele vai ver se você tem a marca do sangue. Ele vai procurar você a marca do sangue, o sangue do Cordeiro. Ele vai procurar isso em mim e em você. Olha só o que Deus fala de uma forma que a ordem para celebrar a Páscoa tem uma dimensão mais profética, de anúncio. A Páscoa vai além da contagem do tempo, o tempo humano. A celebração não encerra no simples agradecimento pela libertação da escravidão e a concessão da terra para morar, criar a família, plantar e obter o alimento. A celebração possui a dimensão de anúncio da contínua presença salvadora de Deus junto ao seu povo. Jesus, ele captou essa amplitude da celebração quando disse: fazei isso em memória de mim. Vai além do tempo. Fazei isso em memória de mim. Celebrem a Páscoa, celebrem a ceia, até que eu venha. Até que Ele venha. Tá? Então, e o momento não o momento é sério. Gente, se vocês não tiverem o sangue da aliança, se vocês não tiverem marcados com sangue, por mais que você... Mas eu participei da igreja, eu cantava eu pregava. Mas quando Ele olhar para nós, Ele vai ver, tem a marca do sangue? Tem a marca do sangue? É isso que Ele vai ver na nossa vida, gente. Isso não foi só lá não, Ele se repete até os nossos dias. E vai até a consumação dos séculos, vai até que Ele venha. Eu falei assim, não, você foi um cara legal, você ajudou bastante a igreja, você fez muitos trabalhos. Não, isso tudo não vai ser computado. A única coisa que vai ser computado na sua vida é se você tem a marca do sangue. E esse é o anúncio básico da Páscoa. É a marca do sangue. É o sangue, é o sacrifício. Tá? Então, olha só o que acontece aqui. Na Bíblia, 2 verbos se destacam aqui: lembrar e esquecer. 2 verbos se destacam na Bíblia: lembrar e esquecer. Lembre-se do dia em que vocês saíram do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor os tirou de lá. Vocês eram escravos do pecado. E o Senhor com mão forte foi lá e libertou vocês. Vocês eram escravos. Nós fomos escravos do pecado. O Senhor veio com a sua mão forte e nos libertou através do sangue, morrendo por nós naquela cruz. Foi isso que aconteceu. E ele fala assim, e também em Deuteronômio 4:9, tão somente
Tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que aos seus olhos têm visto, e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Lembramos hoje e esquecemos amanhã, não. Tá? Então, o que aconteceu com o povo de Israel no Egito? Se esqueceram das promessas do Senhor. Esqueceram quem os libertou. Esqueceram de quem pagou o preço pela sua libertação. Esqueceram. E foram após outros deuses. Mas será que não é isso também que está acontecendo com a gente? Estamos ouvindo o que os outros deuses estão falando, o que as outras pessoas, a cultura está falando. Mas esquecemos as coisas que o Senhor tem nos falado. Esquecemos. Olha só. O que há para ser lembrado na Páscoa? O que podemos aprender aqui? O que há para ser lembrado? Eu falei aquilo, né? Fazer isso em memória de mim. Eu falei que fazer algo em memória de alguém significa relembrar e repetir algo feito antes. É tornar presente um momento que ocorreu no passado. Você lembra o dia que você se converteu? Aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador? Você lembra isso? Quanto tempo atrás? E você está fazendo isso acontecer? Você deu um movimento a isso? Você deu um movimento a isso? Então, o que nós precisamos lembrar nessa Páscoa aqui? Tá? Primeiro, a Páscoa é um sacrifício. É a oferta de uma vítima inocente no lugar de um pecador. Tá? Então ele fala assim que a Páscoa, tá? Somente a salvação para os que permanecem no sangue. Somente a salvação para os que permanecem no sangue. Esse é o principal motivo da Páscoa. Segundo, a salvação está numa pessoa. E é uma pessoa, Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, imolado por mim e por você. Deus não nos livra dos males deste mundo, lembra disso? Mas Ele nos livra do juízo que está reservado para este mundo. Haverá um dia em que o Senhor há de julgar este mundo com justiça. Não dá para levar em banho-maria. Não dá mais para ficar tranquilo. Gente, eu esqueci do movimento do passado. Eu esqueci o dia da minha conversão. O que eu estou fazendo hoje, gente? E o que o Senhor deu? Ide, andem, gente. Se movimentem, caminhem. Fazendo o quê? Fazendo discípulos. Fazendo discípulos. E é isso que o Senhor está falando. Tá? Então, nós temos que, pois também, olha só, Cristo, o nosso Cordeiro Pascal foi sacrificado. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal foi sacrificado. Lembra lá? Cordeiro Pascal, que era que ele fala lá em Êxodo, capítulo 12. Agora, aqui em 1 Coríntios, capítulo 5, diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Então você não tem mais que sacrificar um animal. Não tem mais que sacrificar um animal. A gente não faz mais esse ritual. Não precisa. Porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. E o sangue de Jesus nos livra de todo o pecado. E o sangue de Jesus nos livra da destruição. Porque um dia haverá juízo. Um dia haverá juízo. Então, e ele fala assim também: o que há para ser lembrado
na Páscoa, todos nós devemos lembrar que nós éramos escravos. Os fariseus diziam assim: nós nunca fomos escravos de ninguém, nós somos filhos de Abraão. É isso que os fariseus falavam. Então, sempre, porque não há um justo sequer, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós estamos sob o jugo do governo do pecado, fazendo a sua vontade e observando as inclinações malignas da nossa carne. Será que nós continuamos fazendo isso? Ainda nós estamos fazendo as vontades da nossa carne? Se isso está acontecendo, ainda continuamos escravos do pecado. Deus, sendo rico em misericórdia, quebrou todas as nossas cadeias por meio da morte e da ressurreição de Jesus. Quebrou todas as nossas cadeias. Nós estamos condenados ao sofrimento do inferno sobre o peso da justiça de Deus. Mas Deus nos libertou. Não existe mais cativeiro do pecado. Nós somos livres para amar e para servir a Deus. Quando você é salvo para servir, é salvo para se movimentar, é salvo para fazer a obra de Deus. Não é salvo para você ficar numa boa esperando que Deus seja aquela pessoa que você pede uma coisa e Ele dá. É o mordomo. Você acha que Deus é seu mordomo? Não. Deus te libertou, Deus te salvou, tá? Para que você seja uma pessoa também que possa servir a Ele. Esse é o caminho do discipulado, gente. Que nós estamos tanto falando, temos falado, né? E, por final, que eu e você fomos salvos para o serviço da glória de Deus. Eu e você somos salvos para o serviço da glória de Deus. Olha só. Nós fomos salvos para contar essa história para as pessoas. Conta como é que você foi salvo. Quando você vai testemunhar, o que você vai falar? Como é que Jesus te salvou? E depois, como é que isso aconteceu? E o que aconteceu depois? Então, não adianta falar, não, no passado eu me converti, mas hoje não está acontecendo nada com você. O que você tem para testemunhar? Você precisa voltar para Deus novamente. Nós somos salvos para contar essa história para as pessoas. Você tem contado essa história para as pessoas? E lá a gente tem, naquele texto fala que os filhos vão perguntar: pai, o que é essa celebração? O que é a Páscoa? Essa história que nós temos que contar para as pessoas, gente. Como Ele me libertou, como eu fui lavado pelo sangue de Jesus, e o que isso fez na minha vida, qual a transformação que isso causou na minha vida. É isso que eu tenho que testemunhar. Não é para pregar teologia, não é para pregar religião, não é para falar nada disso. É lógico que tem ocasiões que você precisa entrar, mas não é, mas o que, quando ele fala, e sereis minhas testemunhas, é exatamente isso. Fale o que Jesus fez na sua vida, quando você se converteu, e o que Deus fez por você, e aquilo que aconteceu, está acontecendo na sua vida hoje. Gente, movimento, vá de encontro a essas pessoas. Eles precisam ouvir essa história. Celebrar a Páscoa é resgatar os atos de salvação de Deus no passado, acreditando que Ele possa fazer o mesmo entre nós no dia de hoje.
nós olhamos para nós e falamos, ok, está garantido. Aos outros, mas não, se nós deixarmos, nós nunca vamos contar às pessoas. Porque nós mesmos não sabemos explicar o sentido da Páscoa para as pessoas. A Páscoa tem acontecido na sua vida? Olha só. A memória dos atos de salvação no passado, seja da libertação do Egito, seja da vida e obra de Jesus Cristo, restaura a nossa memória e nos dá força para proclamarmos essa mensagem. Quanto tempo faz que você não abre a sua boca para proclamar a mensagem de Deus? Quanto tempo faz que você não abre a sua boca? A intenção da celebração da Páscoa afirma que cada geração de celebrantes tem o dever de pôr em prática os verdadeiros e justos projetos das gerações do passado. Lembrar aquilo que aconteceu no passado e fazer delas acontecer nos dias de hoje também. Tá? Então a Páscoa é isso, gente. É uma celebração que faz em comunidade. Quantas mais pessoas puderem comer o cordeiro, se alimentar do cordeiro de Deus, ainda é melhor. Convide as pessoas. Se não dá, assim, só a família só não dá, chame os outros. Esse cordeiro foi oferecido, está assado, comam desse cordeiro de Deus. Façam isso, tá? E tragam as pessoas para Jesus. Tragam as pessoas para conhecer. Abra a sua boca. Testemunhe para as pessoas. Celebrem a Páscoa. Celebrem a Páscoa. Que a Páscoa seja uma celebração viva, porque aconteceu na sua vida, aconteceu na minha vida. Mas não fiquem calados, gente, porque aquele povo, depois que comeram da Páscoa, depois que comeram daquele animal, no dia seguinte, o pão sem fermento, porque não dava tempo de fermentar o pão. As ervas amargas, para lembrar do tempo de escravidão, do sofrimento que eles passaram. Tá? Então eles comiam com cajado na mão, gente. Uma mão o cajado, outro garfo. Eles comiam a refeição prontos para sair e caminhar. Nós somos esse povo, gente. Isso continua, esse movimento continua. Esse movimento continua. Mas, cuidado para você não ficar parado no Egito. Cuidado para você não ficar parado no passado. Porque Deus está indo. Ele está indo. Ele sempre vai à frente. Lembra do povo lá no deserto? A nuvem ia na frente. A nuvem ia na frente e eles seguiam após a nuvem. Ele já está indo. Onde você está? Você ficou para trás? Então, esse é o movimento de Deus, o movimento do Espírito nos dias de hoje. Não dá para ficar calado, gente. Nós temos que proclamar essa mensagem. Ok? Ide, fazei discípulos de todas as nações. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Ensinem, proclamem. Amém? Vamos orar? Pai, nós agradecemos por mais essa mensagem que nos relembra a Páscoa original e a Páscoa também que o Senhor Jesus, como nosso Cordeiro Pascal, nos libertou
do jugo do pecado, nos comprou com alto preço e através do seu sangue nos libertou. Pai, nós estamos nesse mundo e fomos colocados para proclamar essa verdade que aconteceu nas nossas vidas. Pai, novamente levanta esse povo, Senhor, levanta essa comunidade também, para nós proclamarmos a Tua palavra, Senhor. Se nós não temos certeza, Pai, que nós possamos estudar mais a Tua palavra, Senhor, entender melhor os fatos para que nós possamos dar razão da nossa fé para aqueles que, quando nós testemunharmos, eles começarem a perguntar a razão da nossa fé, Pai. E que nós possamos responder isso com clareza também para as pessoas que nos procuram. Abençoa, Senhor, esse dia em especial, esse momento da Páscoa, em que nós saímos daqui, Senhor, com essa celebração no nosso coração, com essa gratidão no nosso coração, Pai, por tudo que o Senhor fez no passado, mas continua a fazer hoje em nossas vidas também. E levanta-nos para podermos proclamar essa mensagem também para a glória do Senhor Jesus. Não é para a glória de Moisés, não é para a glória dos nossos pastores, não, é para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que nós queremos colocar em prática também na nossa vida, Pai. E agradecer, Pai, por mais uma vez o Senhor recordar essa mensagem aos nossos corações. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém.